Irmãos, aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite, para juntos, Senhor, prestarmos um culto racional, Senhor, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Pai, queremos te agradecer pela vida dos irmãos, Senhor, talvez aqueles que não puderam vir por força maior, mas que o Senhor possa alcançar, Senhor, e também levar as bênçãos em seus lares, ó Deus. Pai, também alcança, Senhor, aqueles que estão enfermos nos hospitais, Senhor, aqueles, Senhor, Senhor, que estão passando por momentos difíceis na sua vida, que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor. Também quero te pedir em especial, Senhor, para os irmãos que estão nos visitando nesta noite, Pai, que as suas bênçãos, Senhor, possam alcançar a vida de cada um. Meu Deus, fica conosco neste culto, ó Pai, e durante esta semana que se inicia, ó Deus, nos nossos dias de trabalho, Senhor, nos dias, Senhor, que estamos indo para a escola, talvez, o Senhor conhece, Senhor, a cada um dos seus filhos que aqui estão. Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar com o pregador da noite, que ele possa falar, Senhor, segundo, Senhor, o seu querer em nossos corações. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Que chuva que veio em boa hora. Passamos a manhã toda com sol, passamos um dia bom, e agora à noite, daqui a alguns momentos nós vamos descansar. Não sei quantos aqui gostam de dormir com chuva, mas eu gosto muito de dormir com chuva. Parece que a noite de sono com chuva, a gente descansa muito mais do que uma noite comum. Isso são as bênçãos de Deus que nós podemos sentir na natureza, que Deus nos ama. Eu gostaria de dar um alô para os nossos amigos internautas que estão nos assistindo. Que Deus possa abençoar você na sua casa. E hoje o título do nosso sermão será o Decálogo. Nós estaremos comentando algumas informações interessantes sobre o quê? Sobre os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Nós conhecemos que Deus, ele se revela ao ser humano. Nós temos aqui na Bíblia que quando você lê a Bíblia, você faz o teu ano bíblico, e você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você começa a ver na Bíblia que Deus, ele se revela ao ser humano. Nós vemos lá em Gênesis que Deus cria todas as coisas. A palavra de Deus diz que o quê? Deus disse e tudo se fez. E tudo se fez do quê? Do nada. Nós temos o quê? O verbo para esse criar é criar do nada, que na língua original traz como esnirro, que quer dizer o quê? Criar do nada. Que é muito fácil. Nós temos aqui o chão ir lá e criar uma casa, porque ele trabalha com construção. Ele vai lá, pega tijolo, pega massa, assenta os tijolos, faz o alicerce, assenta os tijolos, coloca a cobertura, faz o acabamento, coloca as portas, coloca a chave e entrega. Isso é uma forma de você construir e não criar. Quando você fala do criar, é o quê? Sem tijolo, sem argamassa, você fazer uma casa. Você simplesmente dizer para que a casa exista e ela apareça. Isso é criar. O que o Tião faz não é criar, é construir. Você pegar uma matéria pré-existente, fazer um conjunto de atividades, unir ela a outros elementos e edificar, construir. Mas quando a Bíblia fala sobre o criar, ela está se relatando o quê? Deus disse e tudo se fez do nada. E quando nós continuamos lendo a Bíblia, nós vemos que o quê? Deus cria, faz o homem e a mulher pecam e são expulsos do paraíso, e Deus continua o quê? Direcionando o povo. As pessoas que tinham no seu coração seguir a Deus. E você vê que Deus se apresenta a quem? A Abraão. Deus se apresenta a Abraão e diz o seguinte: eu sou o Senhor, e eu gostaria que você fosse o meu representante. Você vai sair dessa terra, da sua parentela, esquece esses costumes que você tem, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Não vou te falar agora, mas pega a tua trouxa, pega a tua mala, reúne a tua mudança, reúne a tua família e vai
de viagem. E que no caminho da viagem, eu vou te dizer para onde você está indo. E a Bíblia diz que o quê? Que Abraão creu no Senhor. E ele pegou as suas coisas, pegou toda a sua família, tua parentela, quem queria com ele, convidou todo mundo e foi. E é assim que Deus se revela a nós. Deus se apresenta para o ser humano como o quê? Como o Senhor, como o Criador. E quando nós falamos sobre o decálogo, Deus, ele o quê? Na palavra de Deus, chega um momento que Deus diz o seguinte, olha, eu vou ter que apresentar para a humanidade, eu vou ter que entregar uma carta de amor para esse povo. Esse povo me conhece, mas me conhece de ouvir. Que eu me apresentei a Abraão, me apresento aos profetas, e eles sabem de mim apenas de ouvir. Poucas pessoas conversaram face a face com Deus. E nós observamos que na Bíblia, Deus resolve agora o seguinte, eu vou dar alguma coisa por escrito para eles. Porque eu me apresento para eles, mas eles precisam de algo palpável. E Deus faz o quê? Deus lá no Monte Sinai. Deus dá algumas instruções para Moisés e diz o seguinte, olha, o monte, você vai subir no monte. Ninguém mais sobe no monte. E quando você subir no monte, você pode até levar algumas pessoas com você, pessoas chefes de tribos, líderes do povo de Israel. Mas esse povo vai ficar no sopé do monte. No monte vai subir só você. E a Bíblia diz que o quê? Que tudo aconteceu com um grande estrondo. A Bíblia diz que o monte fazia o quê? Saía fumaça do monte, como se ele fumegasse. E nós conhecemos a história. Moisés sobe na presença de Deus, passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e Deus, com seu próprio dedo, ele escreve essa carta de amor para nós, em tábuas de pedra. Quando nós olhamos na Bíblia, quando nós queremos, as pessoas queriam dar deixar uma mensagem de longa data, ou de suposta eternidade, eles usavam pedras. Se você ver na Bíblia, está repleto de símbolos com pedras. Quando o povo de Israel atravessa o Rio Jordão, que os sumos sacerdotes vai com a arca, eles molham o pé no Rio Jordão, o rio para de correr. E eles atravessam o rio a seco. Depois o que eles fazem? Fazem um altar, um monte de pedras, como símbolo de que o quê? Que naquele dia o rio parou. E que todas as gerações pudessem olhar para aquelas pedras, lá no meio do rio, e pudessem ver o quê? Que Deus atuou na vida do povo de Israel. E que Deus fez o rio parar. Por que eles colocaram pedra? Pedra é difícil ou é fácil de acabar com a pedra, naturalmente? Quando nós falamos em materiais reciclados, a gente vê que os cientistas colocam que alguns são milhares de anos, outros uma quantidade muito grande. Mas quanto tempo leva pela corrosão do tempo e pelo passar do tempo, uma pedra sumir? Vocês já imaginaram? Eu me lembro que quando criança, você passava em algum lugar, sempre tinha uma pedra. Tem um amigo meu do bairro Novo B, que ele guardou a casa dele. A casa dele, você diz, como é que eu faço para ir na tua casa? Ah, não, você pega tal rua assim e vai. A hora que chegar na esquina tem uma pedra branca ali que você vira. Se alguém tirar a pedra dali, ele se perde. Mas assim, a pedra é o quê? Símbolo de eternidade. Por que Deus escreveu em pedras? Porque a pedra não acaba de uma hora para outra. E nós vemos que Deus ele tinha um objetivo, que essa carta de amor fosse entregue para o ser humano. E nós vemos que o quê? Que a única parte da Bíblia que foi escrita por Deus é o Decálogo, é os 10 mandamentos. Nós observamos que a Bíblia toda foi inspirada por Deus e foram escritas por pessoas especiais. Homens santos escreveram da parte de Deus. Mas só tem um trecho da Bíblia. Só tem uma carta especial. E essa carta é o Decálogo, é os 10 mandamentos. Porque Deus escreveu com o seu próprio dedo. E o interessante, ele escreveu 2 vezes. Quando nós pensamos assim, não, mas Deus fez uma carta, Abraão se indigna com o povo e quebra a carta. E o que Deus diz para Abraão? Para Moisés? Moisés, sobe aqui de novo. Prepara a pedra de novo. Vai lá, prepara 2 folhas de pedra.
Ele traz aqui que eu vou escrever de novo. Porque essa carta não era para você ter quebrado, essa carta é para o meu povo. E essa carta tem símbolo de eternidade, não é só para você, Moisés. Não é só para os seus descendentes. Vai vir muitas pessoas do Oriente e do Ocidente que vão vir adorar a Deus, e eles precisam saber. Por isso que os 10 mandamentos foram escritos em pedras. E nós vemos que o quê? A grande maioria dos mandamentos tem a palavra não. A palavra não, ele é um termo negativo. Nós temos algumas professoras, me ajudem. A palavra não, ele é um termo negativo. Que você não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? A carta de Deus, os 10 mandamentos foram colocados para nós, para que nós pudéssemos segui-lo, para que ele pudesse orientar a nossa vida. E que nós pudéssemos fazer o quê? Aprender de Deus. E quando Deus diz não faça isso, é uma palavra direta, um termo negativo que não deixa dúvida. Se você está andando na BR e tem uma placa lá, as placas indicativas em trânsito, nós temos algumas placas. Nós temos as placas de advertência, que são placas de cor. Qual que é a cor da placa de trânsito que são de advertência? São placas da cor? Alguém falou aí. Amarela. A advertência é amarela. Olha, curva sinuosa à direita, curva acentuada à direita. Isso quer dizer o quê? A advertência. Abra o olho porque na frente a curva vai ser para a direita, vai ser para a esquerda. Quando é sinuosa, em forma de S. E nós precisamos do quê? Estar atento. E às vezes você vai ainda, tem um monte de placa. Tem lá 10, 9, 8, 7, para quê? Para curva. Quer dizer que está chegando, é para você ter atenção e diminuir a velocidade para que você esteja uma velocidade compatível na hora de fazer a curva. Mas existem algumas placas que elas são de outra cor, vermelha. São placas de pare, preferencial. Por quê? Ela está mandando, ela não está dizendo, olha, seria bom você reduzir porque tem uma curva na frente. Ela está dizendo, cara, tem que parar. Como diz meu amigo Tião. Caboclo, tem que parar. O sinal é vermelho, tem que parar. E nós vemos que o quê? Que quando Deus escreve colocando não, ele não está dando a instrução, olha, veja bem, seria bom talvez, quem sabe, fazer de... Não, ele está dizendo o seguinte, não faça isso. Por quê? Se você for ver, quem criou o ser humano? Deus. Quem sabe como melhor funciona o ser humano? Deus. Quem sabe o que é bom para nós? Deus. E quando ele coloca o não, ele está se relacionando com o quê? Termo negativo, não deixa dúvida. É o quê? É fazer ou não fazer. E quando ele diz não, não tem dúvida. Não tem como a gente não compreender. Até uma criança sabe. Quando você diz não para a criança, ela sabe que é não. Às vezes ela faz porque é teimosa. Somos pecadores. Mas que ela sabe que não é para fazer, ela sabe. E Deus, ele faz o quê? Ele trabalha dessa forma conosco. E Deus faz o quê? Deus, ele pega essa carta, que é dividida em 10 itens, e esses 10 itens estão relacionados com o quê? Com o nosso relacionamento para com Deus e o nosso relacionamento para com o nosso próximo. Para que nós pudéssemos viver o quê? Viver bem. Tem uma história que diz que um dia teve um rapaz que era cristão, ele era da igreja adventista do sétimo dia, e por algum motivo ele foi confundido com um marginal. E o delegado olhou para ele, meu amigo, cara crachá, retrato falado do marginal, irmão, retrato falado, irmão, retrato falado, irmão, você é o fulano de tal, vem cá, preso. E ele diz, não, acho que está enganado aí, eu devo ser parecido com o bandido, mas eu não sou bandido não, eu sou gente boa. Não, vem cá, o retrato bate, é parecido, então vem cá, vamos fazer uma cariação. Foram para o interrogatório, onde você estava no dia tal, assim, assado, hora tal, que aconteceu lá um delito lá. Aconteceu, digamos, um roubo. E daí ele disse, não, nesse dia eu nem lembro, mas assim, eu não lembro nem que eu comi ontem na janta, ainda mais 5 meses atrás, numa quarta-feira, ou numa terça-feira, às 10h15 da noite. Não sei. Não, mas é você sim. Não sou não, eu sou gente boa, sou trabalhador, coisa e tal. Eu sou cristão. Cristão? Você é cristão? De qual igreja que você é?
Ah, eu sou adventista do sétimo dia. Aham. Então tá bom então. Se você é adventista do sétimo dia, você é gente boa. Então tá bom, vem cá. Me prova que você é. Eu quero aqui o decálogo, os 10 mandamentos de cor. Falou os 10 mandamentos, meu amigo, a porta está aberta, vai com Deus. Não falou os 10 mandamentos, a cadeia está ali até que você prove que você é inocente. E nós vemos que o quê? E o nosso irmãozinho disse para ele, olha, seu delegado, vamos lá então. E pegou e recitou os 10 mandamentos para ele. E aquilo foi o quê? Foi uma forma de que o delegado soubesse que ele realmente era quem ele dizia que era. E a Bíblia diz que nós devemos ter definido na nossa mente exatamente o motivo da nossa crença. E por ele saber os 10 mandamentos de cor, livrou ele de um embaraço. Até ele não ia ficar preso, porque ele ia provar a inocência dele. Mas assim, evitou que ele passasse um dia na cadeia, retido até que apurasse os fatos, viesse testemunha para reconhecer e tudo mais. Agora eu pergunto para você, para mim e para você, se para a gente passar uma noite na cadeia, a gente tivesse que recitar os 10 mandamentos, não precisa levantar a mão. Pense comigo, você pousaria na cadeia ou você iria para casa? Tem muita gente que pousaria na cadeia. Mas nós vemos que o quê? Essa carta de amor, ela tem esses 10 princípios que estão relacionados com o quê? O nosso relacionamento para com Deus são os primeiros 4. E os últimos 6 é o nosso relacionamento para com o nosso próximo. E nós vemos que o quê? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo 20. Vamos ler. Ainda tem uns minutinhos. Vamos lá, Êxodo 20. Êxodo 20, do capítulo 1 até o capítulo 17, que diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus Isso, está certo. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Quando nós olhamos tudo esse não, qualquer pessoa que lê, ele sabe o que deve fazer e o que não deve fazer? Sabe. Porque Deus está sendo o quê? Direto. Isso é o quê? Uma afirmação direta do que nós devemos e o que nós não devemos fazer. E nós temos o quê? Nós temos 2 motivações que Deus deu para o povo de Israel. Que está lá em Êxodo 22. Que ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele coloca duas motivações. Primeiro, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus. E segundo motivo. Primeiro motivo, porque ele é o Criador. E o segundo motivo: Eu tirei você da servidão. Se nós formos analisar o fato histórico,
quando Deus entrega no Monte Sinai as 2 tábuas de pedra para Moisés, Moisés quebra as tábuas, teimoso, volta lá, faz de novo, e Moisés leva, o que tinha acontecido anteriormente, alguns meses antes? Deus tinha libertado eles do Egito com as 10 pragas, tinha atravessado o Mar Vermelho, o mar se abriu para que eles passassem a seco, eles tinham reclamado de sede, Moisés bate com o cajado na rocha e da rocha sai água, eles tinham reclamado de fome, o maná cai do céu, e depois eles reclamam que eles querem carne, chove codornizes, vários dias, e eles comem carne. Milagres que não tem como você explicar. Mas eles tinham o quê? Eles tinham passado muitos anos escravo, e agora Deus estava dando liberdade para eles. Daí Deus coloca o seguinte, olha, primeiro, eu sou o Deus que te criei, lá em Adão e Eva. E depois chamei por Abraão, e hoje você está aqui, povo de Israel, descendência de Abraão. Então assim, eu sou o Senhor teu Deus, eu te criei. Mas um segundo motivo, lembra que você era escravo? Há poucos meses estava fazendo tijolo lá, apanhando de chicote, passando fome, sendo judiado. Então tá. Então quem está te falando sou eu mesmo. Para que o quê? Para que o ser humano, nós esquecemos muito fácil das coisas boas. Se você tem um emprego bom, se você tem uma vida boa, uma vida calma, tranquila, Deus tem abençoado você, às vezes você nem percebe que Deus está te abençoando, porque coisa boa a gente esquece fácil. Mas vocês já ouviram um ditado? Que quem apanha não esquece? Que às vezes um amigo conversando com o outro, ou o pai conversando com o filho, filho, lembra? Às vezes no JA o pessoal veio aqui para ser entrevistado. E quando você tem entrevista pai e filho, você pergunta assim, filho, vai lá e pergunta pro filho, qual que foi a surra que teu pai te deu? E o filho fala, a surra foi tal, surra assim, assim, assim. E ainda coloca um detalhe, se foi justo ou injusto, o filho coloca. Depois quando você chama o pai, diz assim, qual foi alguma vez que você deu uma surra no seu filho? O pai pensa, não lembro, acho que eu nunca bati não. O filho diz, bateu sim porque eu lembro. Então coisas ruins a gente lembra. Então por isso que Deus coloca, olha, eu tirei você da servidão. Lembra que você estava sofrendo e eu te tirei de lá? Quem tirou você de lá? Eu, Senhor. E ele começa a fazer o quê? Começa a colocar como Deus se apresenta. O decálogo nós chamamos ela de lei moral, porque ela representa o caráter de Deus. E nós vemos que o quê? O primeiro e o segundo mandamento diz o seguinte, não terás outro Deus diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Quando Deus diz, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, ele está dizendo o seguinte, você deve adorar quem? Só existe um Deus. Quem é esse Deus? Eu sou esse Deus. Eu sou esse Deus. E diz o seguinte, não farás para ti na imagem de escultura, nem que está no céu, nem na terra, e nem em lugar nenhum. Porque às vezes nós pensamos, não posso fazer imagem de esculturas de deuses, porque eu posso adorar esse Deus e deixar de adorar a Deus. Mas se a imagem de escultura for do próprio Deus, posso fazer ou não posso? Ali está dizendo que não farás para ti imagem de escultura, nem do que está no céu e nem na terra. Então posso fazer imagem de Deus? Não. A regra é clara, como diz o Arnaldo. Não posso fazer imagem de escultura, nem do próprio Deus, nem dos anjos, nem de seres celestiais. Porque a Bíblia diz o seguinte, o primeiro e o segundo. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Porque existe um só Deus. Depois, quando nós olhamos para o terceiro quarto, está relacionado com o quê? O nome de Deus e o sábado é sagrado. Porque ele diz o seguinte, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois, o quarto, lembra-te do sábado para santificar. Por que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão? Nós vemos hoje nas redes sociais, no WhatsApp, pessoas piadistas, pessoas humoristas, que fazem piada com o nome de Deus, com o nome de Jesus, e as pessoas acabam se descontraindo. Deus, ele não permite que seja tomado o nome dele em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão?
citar o nome de Deus ou se referir a Ele de forma desrespeitosa. Quando nós oramos a Deus, podemos tomar o nome de Deus? É tomar o nome de Deus em vão? Quando nós estamos falando com Deus? Não. Se você está orando e você quer chamar a Deus pelo nome, nós temos alguns nomes. Porque o nome de Deus, que é o tetagrama, por ele ser considerado tão santo na antiguidade, as pessoas deixaram de citar o nome de Deus. E nós vemos que o quê? Nós temos o tetagrama, mas a pronúncia real de que Abraão conversava com Deus e ele citava o nome de Deus, ela se perdeu no tempo. E hoje nós temos o quê? Nós temos algumas traduções que você pode chamar o Deus Criador dos céus e da terra da Bíblia. Alguns lugares chamam de Javé, outros chamam de Yavé, outros chamam de Jeová. Os manuscritos mais antigos está escrito Adonai, quer dizer Senhor na língua original. Mas nós vemos que o quê? Quando a mulher do samaritano pergunta para Jesus, é em Samaria ou é em Jerusalém onde nós vamos adorar a Deus? Que vai ser o centro de adoração do mundo. Jesus responde para ela, nem aqui nem lá. E vem o dia, já chegou a hora, que todos os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E algumas pessoas dizem, mas olha, o nome de Jesus não é Jesus, o nome de Deus não é esse. Quando nós oramos em espírito e em verdade, foi isso que Jesus disse. Quando você ora em espírito e em verdade, para o Deus que chamou Abraão, para Deus que fez Adão e Eva, independente se você chama de Senhor ou se você quer chamar pelo nome, Deus aceita a nossa oração em espírito e em verdade. E quando nós observamos que o nome de Deus, ele é um nome santo, e o sábado é santo, Deus ele tem um objetivo. O objetivo é o quê? Nós temos Deus, que é um Deus santo, que deve ser separado para adoração. E o sábado é santo, mas sábado Deus não se preocupa com o quê? Algumas pessoas dizem, qualquer dia pode ser. Não, é o sétimo. Porque Deus colocou que é o sétimo dia, que é um intervalo de tempo que nós temos para santificar a minha vida, a vida da minha família e testemunhar para o mundo que o quê? Que eu pertenço ao Deus Criador dos céus e da terra. O Deus Criador que, lá no Monte Sinai, escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. E quando nós olhamos para o 5º mandamento e o 7º, que está lá no versículo 12 e 14, honra teu pai e tua mãe. E o 14, não adulterarás. Está relacionado com o quê? Com a origem da sociedade. Se nós formos olhar hoje, nós temos a nossa sociedade como está. Por quê? Porque nós perdemos os princípios da moral e dos bons costumes do início da sociedade, que é o quê? O núcleo, a célula menor de uma sociedade é a família, que foi criada lá no Éden por Deus. E hoje nós temos o quê? Nós temos filhos que não respeitam os pais, nós temos adultério, pessoas que não respeitam as famílias, porque a partir do momento que eu adoro a Deus, eu não vou adulterar, e eu não vou adulterar com ninguém, destruindo outra família. Porque o adultério, ele é o quê? Ele é abertamente o quê? A destruição do núcleo familiar. E nós vemos que Deus o quê? Ele abençoa a família. Foi Deus que criou a família. Criou homem e mulher. E os dois se tornaram uma só carne. E quando nós vemos que adorar a Deus é respeitar o meu cônjuge, é respeitar o que Deus coloca e é respeitar a minha família, respeitar os meus pais, que é o quê? Honrar pai e mãe. E quando nós olhamos para o 6º e para o 8º, que está no versículo 13 e 15, que é não matarás e não furtarás. A humanidade ela é inviolável. Nós não podemos matar. Por quê? Quem tem direito de tirar a vida só é quem tem o poder para dar a vida. Às vezes nós ficamos
nervosos com algumas situações, alguns crimes que a sociedade chama de hediondo, que são crimes contra a humanidade. Ou às vezes crime que afloram em nós um desejo de justiça, de vingança, na verdade, não de justiça. Por quê? Às vezes alguém mata alguém e você pensa, não, esse cara vai lá, vai ficar comendo nossas custas, a gente vai estar pagando o salário, ou pagando todos os gastos, e esse cara devia acontecer isso ou aquilo. Mas quando nós observamos, quando nós olhamos pela ótica de Deus, todos merecem a salvação. Porque se nós formos olhar a história de Paulo e Estevão, Paulo, um jovem que tinha uma certa autoridade na sociedade, segura a capa de pessoas que iam apedrejar um cristão, porque ele era cristão. E Estevão olha e vê Paulo. E Paulo chama todo mundo e diz o seguinte, vem cá, dá a capa de você que eu vou segurar, mete pedrada nesse cara. Vamos matar ele, vamos matar porque ele é cristão. E ele está fazendo baderna aí, esse povinho do cristão tem que morrer mesmo. Vamos matar. E segurou a capa de todo mundo, e todo mundo foi lá e o quê? E mataram Estevão. Mas nós olhamos que o quê? Que Paulo teve um encontro com Cristo. E Cristo mudou a vida de Paulo. E Paulo foi um grande apóstolo dos gentios. Que nós temos as cartas e o exemplo dele hoje. Se nós fôssemos olhar, matou, tem que morrer, Paulo teria morrido sem conhecer a Cristo. E quando Deus coloca que a salvação é para todos, porque é para todos. E não somos nós que vamos o quê? Quando nós falamos em não matarás, quando Deus diz não matarás, é porque é o seguinte, eu não tenho autoridade para matar, por quê? Não foi eu que dei a vida. Quem que deu a vida? Foi Deus. E quem tem o direito de tirar a vida também é Deus. Nós não podemos o quê? Interferir nesse processo. E quando nós olhamos para o falso testemunho e a cobiça, não dirás falso testemunho do teu próximo, e não cobiçarás nada do teu próximo. Quando nós falamos de falso testemunho, tem pessoas que dizem o seguinte, olha, eu não vou falar isso porque eu posso me comprometer. Mas se eu não falar nada, eu estou isento de culpa. Por exemplo, você viu alguém sendo assassinado. E a polícia vem e pergunta para você, e daí? Você viu o assassino? E você pensa, e agora? Daí você diz, não vi nada não. Mas na verdade você viu. Você está omitindo uma informação. E quando você omite, você fica em cima do muro. Vocês já ouviram aquela história? O cidadão estava em cima do muro e Jesus chamando, vem para o meu lado, vem para o meu lado. E daí o cara olha para o lado, está o diabo do lado, sentado numa cadeira tranquilo. E daí ele olha para o diabo e diz, ei, Jesus está me chamando e você não vai falar nada não? E se eu for para lá, você tem que me chamar, porque de repente eu posso até ir para o teu lado, mas só Jesus está me chamando. Daí o diabo olha para ele e diz, não, meu amigo, relaxa. Você ficar aí tá bom, porque o muro é meu. Então, a partir do momento que você está em cima do muro, você já está do lado do inimigo. Porque a Bíblia diz o seguinte, quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se eu não me coloco do lado de Deus, automaticamente eu estou do outro lado. Porque o muro é dele. E nós observamos que o quê? Que quando eu omito, tá? É uma mentira camuflada. Para minha consciência eu penso, não, eu não falei nada, nem que sim, nem que não. Mas você sabia que era assim. E você acaba o quê? Não somente numa situação de lei, mas em qualquer momento da nossa vida. Se eu não digo a verdade, ou eu deixo de revelar um fato que poderia resolver um problema, e eu fico com isso só para mim, é o quê? Eu estou o quê? Eu estou dando falso testemunho, porque eu não dei o verdadeiro testemunho. Se você não deu o verdadeiro, automaticamente você está no falso. E nós observamos que o quê? Que tudo isso está relacionado com o nosso bem-estar. Quando Deus escreve os 10 mandamentos, Ele coloca para nós, para que nós pudéssemos ter o quê? Um bem-estar. E esse bem-estar, tanto material, quanto espiritual. E agora quando você olha aqui, e você sabe os 10 mandamentos de cor, e você fica pensando, na verdade, pensando não, algumas pessoas pensam e falam, que diz o seguinte, olha, os 10 mandamentos não precisa guardar mais hoje não.
De repente alguém vai lá e fala, Tião, esquece, Tião, esse negócio aí de 10 mandamentos, já era. Isso é coisa de judeu, Tião. Não serve mais para os nossos dias. Os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento. Hoje não vale mais o Antigo Testamento. Hoje vale o que? Novo Testamento. E às vezes nós ficamos o quê? Nós ficamos pensando. Será que essas pessoas estão se juntando com Cristo ou estão se espalhando? Será que elas estão o quê? Do lado de Cristo ou estão em cima do muro? Porque não querem ter um compromisso com Cristo. Porque quando você olha para os 10 mandamentos, é um compromisso. Deus está determinando para você e dando ordem para você, não faça isso. E faça isso, isso e isso. Teve uma colega minha que ela disse o seguinte para mim, olha, veja bem, 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não vale mais hoje. Hoje vale só o Novo Testamento. E eu parei e perguntei para ela assim, fiquei pensando, e eu disse para ela, olha, na verdade eu não disse. Ela me disse isso e na hora veio um versículo na minha mente, que está lá em João 5:39, se não me engano, que os discípulos, que os fariseus chegaram para Jesus e começaram a criar algumas armadilhas para Jesus, e Jesus diz para eles o seguinte, olha, vós examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Como que é, chefe? 8:32. Vamos lá, vamos ver, vamos lá. Eu só citei, mas agora vamos achar. Não podemos ficar em dúvida. Vamos lá, é João. Isso, 5:39. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais terem nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E aí, quando essa colega disse para mim que o Velho Testamento não valia mais, que só valia o Novo, eu citei para ela João 5:39 e perguntei para ela assim, de que testamento Jesus fala? Quando ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais terem nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. De qual testamento Jesus estava falando? Ela disse para mim assim, do Novo. Eu disse, você sabe quantos livros do Novo Testamento Jesus escreveu? Não, nenhum. Jesus não escreveu nenhum livro do Novo Testamento. Ele é o autor principal, mas ele não escreve. E quando Jesus cita as Escrituras, ele está citando o Antigo Testamento, e não o Novo. Então, se o próprio Cristo disse que o Antigo Testamento era viável e falava dele, quem sou eu para dizer que o Antigo Testamento não... Ou embasado no que eu posso afirmar que o Antigo Testamento não é válido? Porque nós vemos que o quê? Que a Bíblia diz que toda a Escritura é boa para o ensino, para a repreensão. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos que o quê? Se Jesus fala que o Antigo Testamento é válido, Paulo coloca que os mandamentos, que a lei é santa, justa e boa. E nós observamos que o quê? Que os 10 mandamentos, eles nos dão a definição do que é errado. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá na carta de 1 João 3,4. Só para a gente encerrar. 1 João 3,4. Que lá em 1 João 3,4 vai nos dar o quê? No que a lei ela serve para a nossa vida. Para que a lei, Deus escreveu essa carta de 10 itens e deixou para nós. Quem achou pode ler 1 João 3,4. Então o que é o pecado? É a transgressão da lei. Se a lei não existe, não existe mais pecado. Se a lei não existe mais pecado, e nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Porque nós já estamos salvos. Se não existisse pecado, Jesus não precisaria morrer e nós estaríamos o quê? Vivendo eternamente. Se nós não vivemos eternamente é porque existe o pecado. E a Bíblia diz que o quê? Que o pecado é a transgressão da lei. E algumas pessoas dizem assim, não, porque a lei foi dada no Monte Sinai.
para Moisés. Nós vemos aqui que o quê? Que o pecado e a transgressão. Quando Lúcifer pecou no céu, ele transgrediu o quê? A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Lúcifer pecou? Pecou. Então ele transgrediu o quê? A lei? A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. E Lúcifer no céu pecou. Lá ele transgrediu a lei. Os 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus. Ela é eterna. Nós vemos que o quê? Tiago 2,10 diz que o quê? Todo aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Porque aquele diz que não matarás, diz também não adulterarás. E nós observamos que o quê? Que Deus, ele entrega para Moisés o que ele já vinha ensinando para Adão e Eva. Mas, no entanto, não tinha nada escrito. E ele disse, espera aí, vamos oficializar isso, vamos botar no papel. Na verdade, vamos botar na pedra. Foi lá e escreveu na pedra. Por quê? Ele queria dar uma carta escrita de coisas que ele já havia ensinado. E quando Lúcifer peca no céu, quando nós olhamos lá para o Apocalipse 12, que diz que houve peleja no céu, dragão e seus anjos guerrearam contra Miguel e seus anjos. Mas, no entanto, não se achou lugar no céu para o dragão e seus anjos. Essa guerra no céu foi por quê? Foi porque Lúcifer pecou. E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Quando Lúcifer peca no céu, ele está transgredindo o quê? A lei. Porque a lei está vinculada com o caráter de Deus. E o caráter de Deus, a pessoa de Deus é eterna. E se nós fôssemos estudar, não dá tempo, nosso tempo acabou. Mas se a gente fosse lá para as profecias de Isaías, Isaías diz que o quê? De uma lua nova ao outro, de um sábado ao outro, toda a carne virá adorar perante Deus. Se referindo ao quê? A segunda volta de Cristo e o lar eterno. Então, na lei que Lúcifer transgrediu no céu, cobiçando o lugar de Deus, a lei que nós observamos hoje como pecadores, falhos, é a mesma lei que no céu nós estaremos o quê? Observando. Porque a lei, os 10 mandamentos é o quê? É uma carta de amor do caráter de Deus. Está relacionado com o caráter de Deus. E Deus, ele é eterno. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar cada dia mais aprendendo desse Deus maravilhoso que tem nos chamado. Oremos. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, porque veio a este mundo e com seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos e entregou para o teu servo Moisés. Obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito colocou no coração de homens santos que registrassem, Senhor, todas as coisas e que a palavra de Deus pudesse chegar em nossas mãos em nossos dias. Que o Senhor possa estar colocando em nosso coração um desejo de fazer a tua vontade, de observar, Senhor, a tua lei e nos colocarmos aos pés de Cristo todos os dias para que possamos naquele grande dia ter um encontro contigo. Fica conosco, devolva-nos aos nossos lares e dá-nos uma boa semana de trabalho, de estudo e de afazeres. E que nós possamos ter a certeza, Pai, de que todos os momentos, de todos os dias, o Senhor está ao nosso lado. Fica conosco, te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.